Nossa, peraí que Então, tá rolando a segunda parte do seminário sobre Norbert Elias, Sociologia de um Gênio. Nayane vai terminar a parte dela para a gente começar a discussão. Só para lembrar aqui, eu tinha falado no primeiro sobre numa questão aqui que era sobre o darwinismo social, né? E aí umas pessoas que estavam ali me perguntaram até no privado se eu ia falar sobre isso. Eu vou deixar para a gente falar primeiro sobre o livro e aí depois eu abro talvez um podcast sobre isso e a gente faz uma complementação. Depois a Isadora. Beleza? Então vamos lá, né, Anne? Pode desembolar aí. Uhum. Eu ia falar agora mais sobre a situação política, a diferença da situação política entre a França e a Inglaterra e a Alemanha e a Itália. Que ele cita no livro que, diferente da França e da Inglaterra, e de muitas partes da Europa, a Alemanha e a Itália, ela era dividida em vários países e cada um, por si, mais ou menos, tinha o seu próprio estabelecimento. O establishment aí, você conseguiu ver o que era? Uhum. Ah, sim. Eu consegui. Beleza. Eu achei mais ou menos uma definição. E um desses exemplos é a pequena área onde hoje é a Suábia, que ela era dividida em 96 domínios diferentes, 4 príncipes da igreja, 14 príncipes seculares, 25 senhores de terra, 30 cidades imperiais e 23 outros diferentes. É porque eu tinha anotado aqui, só que provavelmente ele pegou errado, aí saiu uma palavra diferente. E diferente disso, já na Inglaterra e na França, eles ainda seguiam aquele padrão de rei absolutista e ninguém ousava discordar do rei. E nessa época, quando você era um músico, se você tivesse algum conflito, ninguém ousava ter, mas quem tivesse algum conflito com o príncipe, ele não seria escondido em nenhum outro lugar ou outra corte, porque a do príncipe era mais importante e mandava em tudo. Então, ou ele saía de lá, o que era praticamente uma desonra para os músicos franceses, ou ele não conseguiria mais nada como músico, assim, até como pessoa mesmo, que os príncipes iam simplesmente acabar com a carreira dele. E diferente disso, lá na Alemanha e na Itália, os músicos gostavam de passar entre as cortes e os lugares assim de establishment diferentes, onde eles apresentavam diferentes lugares de diferentes culturas. legal, bravo. É mais ou menos bravo. isso. É só uma conclusão. Bravo. Muito bom, cara, muito bom. Eu fiquei muito satisfeito pessoalmente com a sua leitura e com os seus apontamentos. Acho que basicamente tudo que eu fosse abordar nessa parte eu abordaria do jeito que você colocou, os assuntos que você colocou mesmo. Vou começar pelo Portugal e aí eu vou passando a palavra aos poucos, tá? E aí a gente vai mediando isso daí. Só o Giovanni está com a mão levantada, aí vocês vão levantando a palavra e eu vou dando a palavra, tá? Pode falar, Giovanni. O que eu tenho para falar é que, tipo, o Mozart, ele cresceu nesse ramo, assim, da música. Ele cresceu no meio da música e teve uma educação, vamos colocar aqui, muito severa, talvez, por parte do seu pai. A história da sua mãe não tem muita representação. Seu pai era basicamente um iluminista da época e todas essas coisas. Então, ele teve uma educação muito severa. E talvez isso tenha influenciado muito, talvez não, com certeza ele tem influenciado, isso influenciou muito nas suas relações interpessoais com outras pessoas, inclusive com a sua própria esposa. Porque a sua esposa,
não, como a Nayane disse, eu acho, né, admirava mais o músico Mozart do que propriamente a pessoa Mozart, também pelo fato dele ser muito feio. Mas e também o pai dele, ele fez por um tempo, se não me engano, na França, um curso de Direito e Filosofia, que o pai dele foi lá e ele fez lá o negócio lá, mas só que ele não seguiu, ele não chegou a terminar o curso. Aí foi o momento que ele chegou a voltar para a corte lá do pai dele. Então o pai dele começou, vamos colocar, tomar desgosto do próprio filho, talvez nessa época. Então, ainda mais porque uma pergunta que a Nayane fez, deixa eu ver se a Nayane fez ali, é que o que o Mozart tinha era o rococó ou era uma outra coisa? Porque o rococó começou na França e não tinha muita influência naquela época. Na verdade, quem faz essa pergunta é o próprio Elias, né? Ele deixa essa O pergunta Elias? muito clara. É o próprio Elias. Ele mesmo faz essa pergunta, né? E ele mesmo se responde na frente. Eu não sei em que página exatamente está isso, mas eu me lembro que ele mesmo faz essa pergunta. Ele diz, afinal, o Mozart ele vai ser o rococó ou ele vai ser o barroco? Ele vai ser o barroco tardio? O que ele vai ser? Por que ele faz essa pergunta? Alguém sabe responder dentro do livro? Por que ele causa essa impressão de pergunta aí? Acho que talvez seja por causa dessa transição da música naquela época, da arte naquela época, assim, em si, por causa do iluminismo. Eu acho que no Pode próprio, falar, Felipe. no próprio livro cita mesmo que não que ele tinha uma visão assim errada da época, mas ele era realmente um gênio fora de sua época. Que ele via aquilo tudo, até mesmo separava essa parte de nobreza e tal. Era uma coisa que as pessoas não entendiam. E por isso que ficava sempre uma incógnita assim com ele, porque por mais que ele fazia uma bela música, as pessoas daquela época pediam, ele tinha que se adequar a outra coisa e encaixar num padrão de música que era visto como boa. E já logo depois na frente fala, não que eles entendam que seria uma música boa, mas no ponto de vista deles. Então, acho que é realmente assim. Tanto que eu não sei, no Amadeus, o filme, tem uma parte, para quem já assistiu, né? Tá aí o Natan, talvez a Isadora lembre. Tem uma parte muito interessante que ele vai pedir ajuda para o Salieri para escrever uma peça. Ele escreve, na verdade, a flauta mágica, não é a flauta mágica, não. Ele escreve uma ópera, né, para o teatro, e aí ele coloca lá 4 horas de ópera, mas aí ele põe depois, o rei põe só 11 apresentações, né? O diretor põe só 11 da época. E ele era da corte, tá? O Salieri era daquela corte. Ele pergunta para o Salieri, cara, você podia me ensinar a escrever para esse povo, porque a minha obra é magnífica. Eles colocaram só 11 apresentações aqui no filme, né, dizendo, cara, eu não ia. E o que a galera gostava, ele se arriscava em escrever coisas que ele gostava, tá? Tinha muito disso, porque o que a Daiane falou por último, a questão do gênio, acho que foi na outra, né? Ela falou que a questão do gênio, vida que eu acho que a gente vai falar aí de artesão e arte de artista e tal. A gente vai chegar nessa parte do gênio, inclusive até já introduzi alguns estudos sobre isso com vocês. Mas eu acho que tem muito a ver com a figura do gênio em si. As pessoas aceitavam muito a música de Mozart porque era um gênio, né? Mozart era um gênio, por isso que eles são chamados os grandes panteões da música, ok? Mas não um gênio pela forma de escrita, porque se você for considerar Mozart e Bach, por exemplo, ou Mozart e Gluck, ou Mozart e Salieri, ou Mozart e Buxtehude, por exemplo, cada um está na sua época como um gênio, tá? Cada um vai estar na sua época como um gênio. Mas a figura do gênio, ela acaba nascendo com Mozart,
né? Ela acaba tornando isso justamente por causa de uma sociedade de corte também, entra o que a Naine falou da questão de política também. Tem a sociedade de corte aí também, que faz isso. A França era uma corte diferente da Alemanha, já falei isso com vocês. A Alemanha era uma série de principadozinhos. Era uma série de núcleozinhos pequenos, feudais. Já a França, não. A França era um outro esquema feudal, já era um poder absolutista. As pessoas já viam um rei centralizador, né? Tem o grande Luís XIV, o rei Sol, que tinha esse poder centralizador e a burguesia atendia ele. E, em troca disso, ele atendia a burguesia. Era uma via de mão dupla aí, no caso do Luís XIV. Mas no caso da Alemanha, era muito diferente. Muito diferente. Tanto que Bach, por exemplo, nasceu servo e morreu servo na Alemanha. E Bach nunca saiu da Alemanha. Já Mozart era um cara, digamos assim, era um cara vivido, né? Era um cara corrido. Ok? Pode continuar aí, Felipe, os seus apontamentos. Giovanni, tem como você abaixar a mão? Porque senão não tem como eu saber depois se você vai querer falar ou não. Aí, valeu. Pode ir, Felipe. Eu acho que é você que faz isso aí. Aí ele foi... E ele achava, assim, até de certa forma, muito engraçado a corte, e ele tentava se adequar a isso. Até mesmo na questão, tentando entender a forma de música deles, a forma que eles tinham a música para eles, como a forma de se vestir e tal, a cultura deles. E ele, assim, no começo do livro, falando sobre quando apresenta ele, e fala que ela já até citou aí que ele morreu foi mais de uma depressão profunda, e a gente entender assim que ele morreu entendendo, ele tendo para ele que ele não foi nada e que a música dele não prestava, tal, tanto que até levou ele para poder fazer o Requiem para ele mesmo. Então acho que tipo assim, tudo isso influenciou numa ladeira abaixo para ele. Aí foi as Eu pessoas... acho que essa questão de morte que o Elias coloca aí, eu acho que tem muito uma questão dúbia. Não sei se vocês vão me entender. Porque a doença de Mozart, ela matou, literalmente. Tá? Existe essa famosa questão de a pessoa vai morrer de desgosto e tal. Tem muito disso também, porque Mozart era um cara feio, né, como o Giovanni colocou. Ele não era aparentemente bonito. A Constance era uma mulher bonita para a época, era uma mulher bem cuidada, bonita, e ela tinha também essa questão de status. A Viena tinha essa questão de status social. Então, quando você tem uma pessoa talentosa que chega em Viena com um grande status quo, que chega em Viena com todos os olhos voltados para ela, você tem uma atenção. E era isso que as mulheres da época queriam, além dos decotes, claro. Né? Elas queriam chamar a atenção. Os decotes serviam em parte para isso. Em outra parte, né, os homens serviam para isso. Então, o Constance se embebedou aí dessa água de ser famosa por um tempo nas custas de Mozart. Né? Porque quem era Constance antes de Mozart chegar? Ela não era nenhuma artista, ela não era uma pessoa de corte, por exemplo, né? Ela não era nada disso. Então ela se embebedou nisso e Mozart se alimentou também dessa via de mão dupla que tinha de informações ali presentes. Tanto que, por exemplo, a Constance começou a desgostar dele quando a música dele começou a cair em desuso. Foi exatamente quando depois que, se eu não me engano, ele começou a escrever Dom Giovanni, depois dessa obra, a música dele começou a cair em desuso, ele escreveu uma peça que não foi muito bem recebida no início, porque as pessoas não entenderam que foi flauta mágica, as pessoas não entenderam, e ele ficou muito triste com aquilo. Ele disse, cara, é uma música de alta qualidade, hoje nós reconhecemos isso, a gente vê isso de uma forma completamente diferente, mas na época era uma música popular, uma música grotesca. Nunca que na ópera dos grandes ia ser tocada uma música como aquela. Entende? Então o Mozart ficou muito decepcionado com isso. Eu acredito que isso tenha contribuído ainda mais para o sofrimento dele. Tanto que, por exemplo, quando a gente está triste ou etc e tal, o nosso sistema imunológico ele fica mais fraco.
E com isso, Mozart era um menino muito problemático de saúde, né? Desde a sua infância, tem relatos que ele pegava gripes e tal de meses. E a Europa era um continente muito frio nessa época também. Então, Mozart contraía muitas doenças nesse circuito aí. E o pai dele viajava muito com ele. O pai dele exibia ele como um grande troféu, né? Ele era um garoto prodígio para a época, ok? Isadora. Posso começar pelo capítulo? Pode? Ah, não, peraí. Deixa eu ver se o Nathan quer fazer algum apontamento. Então, pessoal, eu ainda estou meio perdido nessas questões aí, porque eu fiquei sabendo hoje que teria essa aula ainda. Não, tudo bem. Eu estou aqui tentando anotar alguns pontos para, quem sabe, né, numa próxima oportunidade, eu conseguir falar alguma coisa, né, que acrescente. Não, relaxa. Você quer contribuir com alguma coisa que está rolando aí? Por enquanto, não. Tá bom, show. Giovanni, quer falar mais alguma coisa? Quero não, você já falou tudo. Nayane, tem alguma coisa para colocar aí? Não, de boa. Pode prosseguir? Uhum. Vamos lá, Isa. Então, agora eu vou começar pelo capítulo em que o Mozart se torna artista autônomo, né? Então, essa decisão de Mozart de largar o emprego em Salzburgo foi que ele já estava cansado, né, de ser empregado permanentemente por um patrono, e ele desejava ganhar a vida como artista. Aí ele queria vender seu talento como músico e suas obras, né, no Mercado Livre, que eu vou explicar mais agora. Então, o Mercado Livre, no século XVIII, existia para produtos literários e eram em conexão com a proliferação de pequenos estados. Também surgindo a figura social do escritor autônomo. Mas ainda era muito difícil para um profissional se manter e manter a sua família no mercado. A decisão de Mozart de se estabelecer como artista ocorreu numa época em que a estrutura social ainda não oferecia tal lugar para os músicos ilustres. E a organização de concertos, né, dependia muito do público pagante na época e as atividades também editoriais na venda de músicas, compositores, mediante adiantamentos, né, que eles tinham que pagar antes de fazer os concertos. Desculpa te interromper, isso fica muito bem retratado no Amadeus, pelo menos dessa parte dos pagamentos, eu acho que fica assim muito retratado. Sim. Porque no Amadeus, Mozart parece um tarado por dinheiro, né? Ele não pode ver uma grana que ele já cai em cima, o olho dele cresce, né? Essa parte, eu me identifiquei muito com o filme, muito. Porque esse capítulo retrata muito sobre o filme. E... deixa eu ver aqui. Aí, ele mesmo assim, né, interrompeu o contrato dele para que, mesmo correndo risco, né, de não se dar muito bem nesse ramo. E a sua época ainda era de artista assalariado, oficial, né, que eles ainda eram muito sobre a corte, etc. E o Mozart, ele representava o artista, ele queria representar o artista livre, que confia acima de tudo, e ele confiava, né, acima de tudo na sua inspiração individual, numa época em que a execução e a composição da música era mais valorizada pela sociedade. Tá muito separado aqui, eu tô tentando encaixar. Não, tudo bem, tranquilo. E naquela época a obra mais prezada na escala de valores da sociedade era a ópera. E para Mozart compor ópera era a forma de entretenimento adequada, né, à aristocracia da corte. Só que Mozart queria ser um artista livre, né, e tinha muito padrão naquela época de música da corte, de ópera.
E até é retratado no filme, né, que é com aquela assembleia que tiveram sobre as bodas de Fígaro, é isso? É tipo uma reunião que eles fazem para poder Sim, definir ali se está porque enquadrado ou não, né? porque achavam que ele era um artista profano para a época. É porque ele era muito, ele é o que nós chamamos hoje de, quer ver? Ele é a Ludmilla da época. Vou colocar assim. Ele é a Ludmilla da Ludmilla. época. E foi mais uma rebelião pessoal, né? Contra a humilhação e repressão que ele sofria na corte. E isso, ele gerou uma revolta, né? Principalmente, isso gerou uma revolta nas partes austríacas do Império Alemão, que encontrava expressão na literatura humanitária. Que essa parte não entendi muito bem, que os conceitos básicos eram a educação e a cultura. É porque as obras de Mozart, ele basicamente caçoava dessa questão que eles tinham de... lembra quando eles chamaram Mozart no filme? Isso é uma analogia, tá? Eles chamaram Mozart para poder falar sobre as bodas de Fígaro. Aí o príncipe falou assim, Mozart, o problema dessa obra é que ela traz o contexto de miséria, ela traz o contexto de revolta para o povo. Eu não posso ter um povo instável. Se você colocar essa obra para rolar, né, como se diz assim, se você botar essa obra no páreo, vai dar ruim para mim enquanto governante. Isso é uma questão política, né? Aí o Mozart fala assim, mas o que vocês querem que eu escreva então? Vocês querem que eu escreva porque Bodas de Fígaro é uma comédia, né? É uma comédia triste. Vocês querem que eu escreva sobre o quê? Quer que eu escreva sobre essas porcaria aí que vocês falam? Tal. Aí, não, sobre os deuses, sobre os grandes heróis, né? Ele falou, pô, mas isso aí todo mundo escreveu, cara. Eu não quero falar sobre isso, né? E é nesse padrão que o Elias está falando. Todo mundo que escrevia ópera aí, você pode ver, os grandes compositores dessa época, todos eles, basicamente, têm obras que falam sobre as mesmas coisas. Assim, os libretos vão ser diferentes, mas os assuntos vão parecer os mesmos, porque eles têm que se adequar à sociedade de corte. Entendeu? Uhum. E Mozart, ele tinha muito disso, né? Ele não se importava com a posição social da época. E ao contrário do pai, que nunca aceitaria, né? A posição de inferioridade. Porque o Mozart foi muito rebaixado por causa disso. Ele nunca se conformou com a condescendência em que ele e sua música eram tratados na época. Porque Mozart tinha um quê elaborado, né? Ele fazia muita coisa assim boa para a época. Ele nunca. E ele não buscou, como né? Se as pessoas não dessem o devido valor, né? E aqui fala muito que ele não busca a base para expressar os seus sentimentos. E sua falta de interesse é um outro fator que distingue nele do Beethoven, né? Que aqui fala muito sobre Beethoven. Sim, compara bastante os dois. Que não apenas no plano individual, mas na geração, né? Para Mozart, com os seus problemas, mas foi bem mais fácil para Beethoven, quer dizer. Ele seguir nessa carreira de música foi bem mais fácil que Mozart. Porque da época. Beethoven também já entra na questão que eu tinha falado do gênio. Essa questão do gênio já está bem mais aperfeiçoada com o Beethoven. Então, o Beethoven, ele já é prestigiado. Ele já é um cara que tem uma opinião política muito forte, por exemplo. E ele coloca isso nas obras dele. Beethoven deixa isso muito claro nas obras dele, as posições políticas dele. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas até hoje assim, falam muito das obras de Beethoven, a Heroica, por exemplo, a Nona Sinfonia, né? Todas as sinfonias de Mozart, elas têm um cunho político em cima delas. Então, querendo ou não, Mozart não se importava muito com isso, não. Sim. Entendeu? Mozart não estava nem aí para essas questões, não. Ele fazia o que dava na telha, né? Fazia uma provocação aqui ou ali e tal, mas dizer assim que essa obra de Mozart é voltada para... Não era. Até porque o sucesso foi negado ao Mozart, Exato. né? A questão dele
ser mais adiantado para sua época. Exato. E as E o pessoas tipo não de conseguiam, não sentimentos, conseguiam compreender, não conseguiam chegar lá. e o tipo de sentimento e atitude que encontramos aqui são um exemplo de uma situação que frequentemente se observa, né, em conexão com certo tipo de relação outsider mesmo Outsider. establishment. Outsider nesse sentido, Que são todo as mundo entendeu o que ele quis dizer? O que ele quis dizer com outsider? aqui tem mais ou menos tem uma explicação, que são pessoas com a posição de outsiders em relação a certos grupos estabelecidos, como se fossem superiores, né? Nesse contexto aí também, mas é porque também, além disso, Mozart era um estrangeiro. Ele era um estrangeiro em Viena, entendeu? Uhum. Então, ele tinha que rebolar, cara. Ele tinha que rebolar. Aí fala muito sobre suas relações pessoais, né? Algumas vezes até mesmo por sua riqueza. Às vezes reagem rancorosamente às humilhações a que estão sendo expostas. E também está consciente dos defeitos do grupo estabelecido, né? Mas enquanto o poder do establishment permanece intacto, tanto ele como seu padrão de comportamento e sentimento pode exercer uma atração muito forte sobre os outsiders. Tem uma diferença entre os dois? Perguntando, que eu não consegui entender muito sobre isso. Tem. Olha só, o outside nesse sentido quer dizer isso que eu falei, né? Que essa questão dos forasteiros, essa questão dele ter que se virar enquanto músico autônomo, essa questão do status quo. Agora, na questão. Só uma coisinha. Uhum. Eu mandei para vocês no chat aí o link da última parte da reunião, porque o time abriu aqui para mim e eu nem vi. Eu estava conversando com vocês e eu nem vi. Sim. Então tá aí no chat, tá? Tá no chat aí. Deixa eu ver só quanto tempo a gente tem aqui. Tem uns 5 minutos ainda. Eu acho que não tem como entrar pelo chat, pelo link do chat. Tem um código também. Não, esse código. Tem o código. Você pode digitar o código ou clicar no link, que aí o link te joga direto, né? Mas eu tô fazendo o seguinte, eu tô colocando aqui para vocês eu tô fazendo o mesmo esquema, tá? Eu tô colocando no WhatsApp também. E Natan, você recebeu via message? Já peguei aqui o da próxima aula. Não entendi. Não entendi. Ah, sim, tá. Aí Tá. o chat fica aqui no próprio... O chat fica aí. É só você clicar em participantes. No celular. Você tá pelo celular, não tá? Tô. Então, você clica em participantes e aí tá escrito bate-papos. No bate-papo você consegue. Acho que o meu não tem isso, não. Vai no mais que tá escrito bate-papo. Entendi. Acabei de ver. Valeu. Gente, eu não sou tecnológica. E tá olhando matéria. Eu coloquei para 9 horas, porque só tem como colocar de meia e meia hora, entendeu? Só 8, 8 e meia, 9, 9 e meia. Então eu coloquei 9 horas. Aí a gente vai até 9 e meia, establishment, porque eu vou começar a explicar e vai cortar a chamada. Aí na próxima parte a gente vai começar falando do... Ele tá querendo dar Vinícius. Vai estudar. E aí a gente faz o seguinte. Porque eu já começo falando sobre a vida social no próximo bloco.
próxima semana. Isso no caso, semana que vem, né? No próximo. Aí eu vou finalizar. Você vai No finalizar próximo eu finalizo? No próximo bloco agora, entrando nesse próximo aí que eu mandei. Porque eu já fiz uma finalização aqui. Não, eu vou colocar no próximo bloco aqui e você finaliza no próximo bloco. Ok. Aí você Beleza? explica mais sobre Outsider Establishment. Não, tranquilo. Que, É porque não ia dar tempo, né? Eu ia começar a falar e ia cortar. Que eu entendi, mas não entendi muito bem. Eu queria passar as duas músicas, né? Que ele escreveu, como se fala? Uma em 1784, aí explica mais ou menos sobre, e uma que ele escreveu 2 meses depois, que explica as diferenças, né? Que teve, o que fez ser uma música tão diferente da outra. Assim, eu vi aqui, eu achei interessante. A gente já começa com você fazendo, beleza? Ok, gente, até daqui a pouco. Obrigado, valeu. Valeu.